Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando o Apocalipse, capítulo 12, agora a partir também do versículo de número 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então já estamos chegando aqui no final dos tempos, consumação dos séculos. Então passarão terra e céu, a palavra de Deus não passará, e virá novo céu e nova terra em que habita a justiça. E habitarão aqueles que amam a justiça, a paz, aqueles que semearam a verdade, o amor, o bem. Serão como que selecionados, escolhidos para habitarem com Deus eternamente. E o diabo, ele será o primeiro retirado desse novo céu e dessa nova terra. Porque o que ele tinha para fazer era nesse primeiro céu e na primeira terra. Tanto era no primeiro céu que diz assim: por isso alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais. Então, o céu também sofria, tinha os seus problemas, tinha sua batalha espiritual com o diabo, a partir de um principado que ele recebeu de Deus para administrar nas regiões celestiais, que era, na verdade, um controle da impiedade dos que habitavam nas trevas. Então, estes eram dirigidos pelo diabo, estavam ali sob o seu domínio, até sob o seu controle. Ele tinha todo um trabalho. Nós vemos o diabo sendo citado, por exemplo, no livro de Jó, que o diabo passeava pela terra, observava tudo o que acontecia, todos os reinos, todas as famílias, todas as pessoas, quem fazia o mal, quem tinha inclinação para o mal, e ali o diabo trabalhava para essas pessoas, com essas pessoas, também selecionando essas pessoas do mal. E Deus então pergunta para o diabo se ele tinha observado Jó, que era um servo de Deus, obediente, fugia do mal, temia Deus, praticava o bem. Era um homem justo, reto, temente a Deus, Jó. E o diabo então ali faz uma proposta para que Jó fosse tentado, para que a sua fé fosse provada e fosse tirado todos os seus bens. E nós conhecemos ali a história da paciência de Jó, que Deus deu permissão ao diabo para que Jó perdesse todos os seus bens, fosse provado, e Jó manteve a sua fé e no final recebeu muito mais do que ele tinha no início. Então, passando esse céu, passando essa terra, não há mais lugar, não há mais ação, não há mais trabalho para o diabo. Então ele será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Mas ele sabe que para este período agora de ação dele há pouco tempo. Por isso aqui fala dessa fúria com que ele desceu à terra com grande ira. E ele desceu agora, todo o seu trabalho fica restrito à terra. Ele vai tentar arregimentar os governantes, os principados da terra, os reis, as doutrinas, todas elas, então, com uma direção do diabo, porque ele falta pouco tempo e ele vai tentar, então, uma guerra a partir da terra, para dominar os reinos deste mundo. Versículo 13. E quando o dragão viu que foram lançados na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho homem. Então aqui está mais uma vez o texto de Apocalipse, exaltando aqui, dando as qualidades para a mulher. Então, o diabo, o dragão, ele persegue primeiro a mulher quando ele está na terra. Porque a mulher está na terra. O filho, que diz, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. O filho homem já está reinando no céu. Foi arrebatado, ele foi morto, aqui claramente fala de Jesus, que está à direita do Pai, de onde há de vir. Mas neste momento, quem está agindo na terra é a mulher, que é a ordem, é o cuidado da palavra de Deus, da obediência a Deus, da casa de Deus, do nome de Deus.
Então aqui realmente fala de uma religião que é organizada em torno da mulher, da mãe, de Jesus, e nós falamos isso nos últimos estudos, que é como uma profecia de que nós temos que trabalhar dessa forma, nessa unidade do filho com a mãe, do filho homem com a mulher. E o adversário é o diabo. Nós lutamos contra os principados e potestades do mal. Lutamos contra o diabo e os seus anjos, contra os seus demônios. Não é o filho com a mulher, com a mãe. Não é a família de Deus. Não é a mãe de Jesus. Não é Maria. Não é José. Não é Pedro. Não é João. Não é nenhum que seja considerado santo, seja chamado de santo. Não são estes os nossos inimigos. Eles falam de pessoas que serviram a Deus, que deram exemplo, que são modelo de fé, de testemunho de Jesus, da palavra de Deus, para a glória de Deus, da mulher que deu à luz a Jesus, que acolheu com fé a mensagem do anjo, se submeteu à vontade de Deus. Então nós não podemos nos dividir, deixar que o diabo cause essa separação e deixemos de lutar contra o mal e lutemos falando mal uns dos outros. Nós temos que ser misericordiosos, entendermos que algum falha em um ponto, sempre alguém vai falhar em um ponto, e nós temos paciência, perdoamos e tentamos corrigir, tentamos aqui ensinar, tentamos falar a palavra de Deus, mostrar o amor, a boa obra, a esmola, o amor ao pobre, a oração, o batismo com o Espírito Santo, a cura, os dons de Deus, dom de ciência. Então tudo para a glória de Deus, para estarmos unidos, para termos conhecimento de Deus, para agradarmos a Deus. Então nós estamos aqui para vivermos em união. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É nessa união que nós temos a vitória contra o mal. E o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Porque nós vamos ser encontrados também ou perseguindo a mãe de Jesus, Maria, ou perseguindo a mulher, como o dragão, ou perseguindo o filho, querendo matar o filho, querendo que não se fale de Jesus, não se fale do batismo com o Espírito Santo, não se fale de milagres. Então veja que cada um precisa se arrepender, precisa se corrigir, voltar ao primeiro amor, voltar à prática das primeiras obras e vencer o mal com o bem e vencer o ódio com o amor. O amor vence, aqui está a promessa de Deus, aqui está o testemunho de Jesus. E vencermos o diabo. Esse sim nós temos que derrotar. Versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então veja, mais um versículo destacando a mulher. Ela recebeu 2 asas de grande águia. Veja que o livramento de Deus, o cuidado de Deus. Aqui são dons espirituais, livramento, força de Deus. Nós vimos no versículo que nós acabamos de ler aqui, o versículo 10, que diz: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus. Veja que a mulher recebeu tudo isso, a força, recebeu a salvação, recebeu o reino, o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Então quem é vencido é o diabo. Quem tem vitória? A mulher. A mulher simboliza o quê? O cuidado com a palavra de Deus, com a casa de Deus, com o reino de Deus, com o nascimento do Messias. É o cuidado da mãe, é o amor da mãe. Nós temos que converter o coração dos pais, pai e mãe aos filhos e dos filhos aos pais. Então, de toda a igreja, de uma igreja que é mãe, de uma igreja que cuida da palavra de Deus, uma igreja que vela pelo testemunho de Jesus. E aqui nós temos a mulher recebendo poder, recebendo 2 asas de grande águia, para que mais uma vez voasse para o deserto. Já lá no início do texto de Apocalipse 12, ela já foi para o deserto uma vez. Então ela volta para o deserto ao seu lugar. Então novamente recomeça a história, ela protegida por Deus, sustentada, alimentada
e por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Olha que era o dragão, é a serpente. É do Gênesis, é do Apocalipse, é o diabo agindo também na história e Deus guardando a mulher desde o início. Quando a mulher é enganada pelo diabo, Deus então diz que colocaria inimizade entre a serpente e a mulher. E é muito comum histórias da mulher estar trabalhando e ela ter que se confrontar com uma serpente e a mulher ter que matar a serpente. Então é muito comum na história e vem na palavra de Deus. Começou lá no Gênesis essa batalha entre a mulher e a serpente tentando enganar a mulher, a inimizade que é colocada, o filho que ela iria gerar, que ele então iria trazer a vitória para a mulher, para aqueles que são descendentes da mulher, o remanescente da sua semente, como nós vamos ver aqui no último versículo do capítulo 12. Então toda essa batalha espiritual que envolve, é claro, Eva, Maria, a igreja, Israel, onde está o depósito de Jesus, do seu testemunho, da sua palavra, da sua verdade, que pisa na cabeça da mentira, do engano, da ignorância, do pecado. Vence o diabo, vence o mal, vence as trevas. É a luz de Deus que vem da mulher para o filho, e o filho, então, pisa na cabeça da serpente, representando a mulher. E é claro que aqui há um incentivo a que tenha todo esse amor, todo esse cuidado, ao se falar de Maria, ao se falar da mulher, ao se falar da mulher como mãe. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então alguns pegam o símbolo da água, do rio, como o símbolo máximo. É também o símbolo do dilúvio, é o símbolo do diabo, da serpente que lançou água como um rio para que fosse atrás da mulher, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Então veja que um sentido que nós temos que ter toda a vigilância, todo o cuidado ao tratarmos de certos assuntos, certos temas, porque realmente espiritualmente nós temos que vigiar e orar, pedir discernimento espiritual. Este rio, esta água, quem lançou foi a serpente atrás da mulher, pensando que dessa forma iria destruir a mulher, mas não destrói. Não destrói por quê? Versículo 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então o dragão usou o rio, a água, para submergir, para sufocar, para matar a mulher, tragar, afogar, arrebatar, levar com a corrente muita água, muitas águas. Muitas águas não poderão te submergir, você não vai submergir. Você não vai perder a respiração, você não vai perder a vida, você não vai perder o espírito. Você vencerá. Você não vai submergir. Então, dessa forma, a mulher venceu essa luta espiritual que pensavam que através de muitas águas iriam afogar a mulher e acabar com essa história da mulher. Mas não conseguiram, porque a terra ajudou a mulher. A terra bebeu água, abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca e deu vitória à mulher. E vem então o último versículo de Apocalipse 12, que é o versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então veja que surpresa no final, que há uma luta religiosa, doutrinária, de quem tem mais verdade, quem está certo, alguém está errado. E muitos que se achavam muito certos, nós vimos aqui por alguns sinais que estão muito errados, estão muito enganados. Às vezes eles se achavam os mais certos
e eram os mais cegos, não sabiam de nada, não sabiam para que lado iam, e era um cego guiando outro cego. O da água, a mulher, ela foi salva pela terra. O dragão era o mais perdido de todos, irado contra Deus, vai morrer, vai acabar, vai ter fim, vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E quem são os remanescentes? Quem fica aqui no final da história? Quem que Apocalipse 12 então termina valorizando? O remanescente da sua semente. A partir de Jesus Cristo, os que nascem de novo, os que nascem da água e do Espírito, nascem de Jesus Cristo, os remanescentes da sua semente. A semente da mulher é Jesus Cristo. É os que seguem a Jesus, é os que guardam a sua palavra, é os que são lavados pelo seu sangue, remidos pelo seu sangue. Quem são esses? De que forma você consegue detectar, descobrir quem são esses escolhidos, esses remanescentes? Quem será guardado por Deus, salvo? Quem vai prevalecer? Quem anda na luz? Quem tem vitória? Quem está salvo? Quem é o escolhido? Muitos se perderam no caminho, muitos ficaram para trás, muitos que corriam bem pararam de correr, se desviaram, inventaram coisas erradas, perderam a noção, perderam a visão e caíram. Quem é o remanescente? O remanescente são os que guardam os mandamentos de Deus, os que obedecem à palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, desde o princípio, que comem do fruto da árvore da vida. Deus mandou comer do fruto da árvore da vida. Quem guarda os mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, só a Ele adorar, prestar culto, guardar o descanso, não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, então não se prostituir, guardar o bem e amar ao próximo como a si mesmo, ajudar, socorrer, alimentar, vestir, dar esmola, fazer o bem. Então, os que guardam os mandamentos de Deus. É uma surpresa, porque muitos se perderam porque deixaram de guardar os mandamentos de Deus. Inventaram, erraram o alvo, erraram o caminho, erraram a meta e não vivem para agradar a Deus, não vivem para obedecer a Deus. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos, se os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então ele começa dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. E chegamos aqui em Apocalipse 12, dizendo que o remanescente da sua semente, da mulher que é Cristo, são os que guardam os mandamentos de Deus. Continuam guardando. Não param de guardar. A minha experiência de batismo com o Espírito Santo, da presença de Deus, da voz de Deus, do chamado de Deus, é para amar, é para obedecer, é para não pecar, é para agradar a Deus, é para andar com Deus, é para adorar a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus. Então, os que guardam os mandamentos de Deus, não é os que sabem que não guardam mais, os que vivem de outra forma. Não são estes os que não praticam, os que não obedecem a Deus, os que não guardam a sua palavra. Bem-aventurado é aquele que ouve a sua palavra e a guarda e a pratica. Então, o remanescente da sua semente são os que guardam os mandamentos de Deus. Agora não é mais nem questão de falar se é a mulher, se é o filho. Muitos podem falar isso totalmente da boca para fora e não importa. O que importa é que guarda, é que pratica. Aquele que me ama é o que guarda a minha palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica. Este é o que me ama. É o que me ama que será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei. Se o Pai ama, se o Pai afirma que é amado, que está na luz, o Filho ama. E me manifestarei a ele, batizarei com o Espírito Santo, será cheio da minha presença. Jesus vem habitar conosco, nos escolhe para habitar em nós, para morar em mim, para morar conosco. E tem o testemunho de Jesus, que é essa palavra, é a vida, é a verdade,
é a justiça, é o amor, é a palavra que vence. É o testemunho de Jesus Cristo, da sua vida, testemunho da sua obra, da sua prática. É aquele que disse para dar esmola, é aquele que disse: tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. Quando deixaste fazer a um destes pequeninos, a mim o deixaste fazer. Apartai-vos de mim, malditos. Então esse é o testemunho de Jesus. É o testemunho da oração, é o testemunho da fé, é o testemunho do amor, da obra, da boa obra, da esmola, do bem que se faz, da porta estreita, do caminho estreito, caminho da justiça, da obediência a Deus. Que você possa andar por este caminho, você possa entender a mensagem, o testemunho de Jesus Cristo, da sua vida, da sua palavra, da sua obra, do seu mandamento, de amar ao próximo como a ti mesmo, como você se ama, como Cristo amou, indo além, mais amor, amar e amar mais ainda, amar ao máximo que você puder, e orar e buscar a Deus, e ser revestido de poder para pregar, ensinar essa palavra e praticar essa palavra. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.